Eu vou tentar falar em 3 minutos o que eu precisaria de 30 minutos, por razões óbvias, mas antes de tudo, não posso deixar de registrar o agradecimento aos colegas aqui do Paraná pela receptividade, por todo o esforço para nos receber de maneira magnífica, como tem sido desde o momento que eu pisei aqui em Curitiba. Faço isso na pessoa do Maurício, parabenizar o nosso coordenador uma vez mais e também a Carla, que não está presente, por todo o empenho para que sempre essas reuniões aconteçam, com todas as nossas dificuldades, limitações de tempos, recursos, etc. E agradecer também o doutor Clício por ter aceito esse convite e vir aqui, francamente, com toda boa vontade e transparência, nos brindar com esses esclarecimentos. O que eu queria não é propriamente fazer uma pergunta, mas é mais compartilhar a nossa dificuldade como órgão de assessoria de coordenador local, mas especialmente como promotor de justiça, porque a situação nossa de corregedor é uma situação sempre precária, transitória, ou seja, nós somos todos aqui promotores de justiça e, portanto, somos permanentemente correcionados e temos que prestar contas e ser fiscalizados mesmo pelas nossas atividades. E me parece claro também que todo mecanismo ou instrumento de controle que se pretender instalar, instituir ou idealizar, encontrará sempre alguma justificativa. Eu quero crer que todos os formulários que foram criados por essas comissões do CNMP e todos os dados que são inseridos para que sejam coletados, eles têm um potencial para se tornarem úteis. O que me preocupa, às vezes, é que essas comissões são formadas por pessoas com atuação especializada e que estipulam esses dados mais ou menos subvertendo a lógica que deveria governar qualquer planejamento do ponto de vista estatístico, ou seja, eu primeiro insiro o dado sem me preocupar primeiro se eu, de fato, ou utilizarei para alguma situação efetiva, e nem como, e se eu detenho os instrumentos. E faz isso, talvez, no afã de reunir o maior número possível de informação para subsidiar até os seus próprios projetos, seja como coordenadores regionais, como centros de apoio operacionais, e inclusive na necessidade de prestar contas para determinados órgãos em outros ambientes de política, seja política institucional interna ou no âmbito da política externa, mas, às vezes, esquecem-se de se colocar no lugar de quem está como órgão de execução, e se esquece, inclusive, que cada um desses formulários criados por esses órgãos de execução, na assessoria de comissões no CNMP, na maior parte das vezes, será preenchido por um único promotor que aglutina todas as atribuições do Ministério Público. Ou seja, no caso de Minas Gerais, em que nós temos 1.000 membros, a grande maioria dos promotores de justiça estão em promotorias de atribuição plena. Atribuição plena, é uma promotoria única na comarca. E que, portanto, tem que não apenas demonstrar a efetividade da sua atuação e serem resolutivos na fiscalização de abrigos de idosos, de estabelecimentos prisionais, de estabelecimentos que abrigam crianças em medidas de proteção, adolescentes internados, delegacias de polícia, batalhões da Polícia Militar ou companhias independentes, especialmente as que têm celas, mais uma infinidade de dados relacionados à violência doméstica contra a mulher, que colocam realmente o promotor de justiça num dilema e numa percepção de que, se ele preencher o formulário, ainda que detecte uma irregularidade grave, que não se soluciona no decorrer do tempo, fica mais grave se ele não preencher o formulário do que se não tomar providência para que a instituição que está sendo fiscalizada realmente passe a exercer o papel que ela deve exercer da maneira adequada. Então, há um descompasso realmente entre quem idealiza o formulário, e principalmente partindo-se do pressuposto que os dados são úteis, mas o promotor que o preenche não tem retorno nenhum quanto à utilização desses dados. Então, há um descompasso em quem idealiza, entre quem cobra, que, em última análise, é o corregedor nacional, que cobra da corregedoria local, que, por sua vez, vai cobrar do promotor.
e, obviamente, quem executa essa fiscalização. E não apenas o promotor que está na promotoria única, que é, portanto, um generalista e que tem um volume de atribuições grandes vinculadas a esses formulários, mas também o promotor especializado das grandes comarcas, que às vezes se vê na contingência de ter que fiscalizar com determinada periodicidade 40, 50, 60, 200 estabelecimentos, como é o caso de algumas promotorias da capital, ou de Juiz de Fora, ou de Uberlândia, para citar como exemplo a realidade que a gente vive no estado de Minas Gerais. Então, o que eu gostaria de registrar, e mais numa situação de solicitação aos membros da Corregedoria Nacional, eu tenho dialogado isso muito, inclusive, com os dois assessores da Corregedoria de Minas Gerais, que têm também alguma participação na assessoria da Corregedoria Nacional, é que eu tenho a esperança de que essa percepção e essa sensibilidade, a partir da Corregedoria Nacional, pode vir a sensibilizar também os membros dessa comissão. Não necessariamente ou não apenas para flexibilizar, de acordo com as realidades regionais e locais, a periodicidade desses formulários, mas também para torná-los mais simples, né? Sobretudo em algumas informações que, evidentemente, são repetitivas no decorrer de várias fiscalizações, para que, de fato, aquilo que a gente preconiza em relação à resolutividade seja algo perceptível também em relação a essas cobranças com os promotores naturais, os órgãos de execução. Porque o que a gente percebe, às vezes, é que quando a fiscalização da Corregedoria Nacional, e de uma maneira geral, do próprio Conselho Nacional do Ministério Público, ela se depara com uma falta de estrutura para o promotor desempenhar o seu papel, a Corregedoria Nacional encontra alguns obstáculos que são de ordem orçamentária, mas também de política institucional, por parte dos procuradores gerais, com muito mais força do que tem um promotor de justiça para justificar a ausência de resolutividade que lhe é impingida em função de uma fiscalização, seja da Corregedoria Nacional, seja da Corregedoria Local. Ou seja, a detecção da falta de estrutura, que é da essência da previsão constitucional do órgão constitucional de controle externo, ela se esvazia diante de uma ênfase perceptível, pelo menos pelo promotor de justiça natural, de que ele é estimulado na cobrança em função de uma formalidade mais do que na essência do seu trabalho e, às vezes, mais estrangulado, vamos dizer assim mesmo, mais sufocado e menos ouvido do que quando a fiscalização do Conselho Nacional se depara com a própria ausência de estrutura para que ele desempenhe melhor o seu trabalho. São essas considerações que eu queria deixar aqui, e acho que com esses encontros e esses diálogos, o GENAI cumpre bem o seu papel, talvez não ofertando as respostas, mas fazendo com que todos nós saímos daqui sempre com mais dúvidas e mais percepções da necessidade da gente desenvolver o senso de autocrítica, inclusive da nossa atividade correcional e dos nossos instrumentos de controle, nos colocando mais em lugar daqueles promotores que, de fato, estão empenhados, estão desenvolvendo um bom trabalho, querem contribuir para o desenvolvimento social, que, felizmente, ainda é a esmagadora maioria. Muito obrigado. Pois não. Vou pedir licença para o Clístenes, antes de responder a pergunta do Rodrigo, porque a minha pergunta também, Rodrigo, se situa na linha da tua exposição. Eu só gostaria de aproveitar a oportunidade para me apresentar. Eu sou Maurício Cirino dos Santos, promotor, assim como o Clístenes, promotor corregedor aqui no Paraná. Então, só gostaria de fazer essa apresentação, até porque, como anfitrião, gostaria de agradecer a presença de todos. Eu não estou na coordenação, mas, como anfitrião do evento aqui no Paraná, gostaria de passar essa mensagem de agradecimento pela vinda dos senhores a esse evento e participação na reunião do GNAI. Nossa corregedoria também está aqui em peso, nós temos 7 promotores corregedores aqui também, e que também nos prestigiaram aí com as suas presenças. E na linha do que o Rodrigo
colocou, eu gostaria, Clístenes, de externar também uma preocupação em relação aos relatórios, né? Nós estamos falando aqui de correições, inspeções e relatórios, essa pluralidade de relatórios, e, em especial, existe um relatório a par desses que o Rodrigo citou e que nós mencionamos aqui, que é o relatório de interceptações telefônicas, né, que é da resolução número 36 CNMP, e que, evidentemente, nós cobramos, né, por ocasião das correições e das inspeções, e também repassamos esses dados globais, né, que os promotores nos encaminham, nós compilamos esses dados e passamos para a Corregedoria Nacional. E realmente surgem esses questionamentos constantes e periódicos em meio a essa pluralidade de outros relatórios que os promotores também têm que preencher, surgem os questionamentos a respeito justamente do trabalho desses dados, né? Da importância e da dinâmica da Corregedoria Nacional para o trabalho desses dados, né? E aí a Resolução 36 refere, inclusive, à existência de um cadastro nacional de dados, enfim, a possibilidade de firmamento de convênios, de programas e de estudos, inclusive em conjunto com o Conselho Nacional de Justiça. E nós encaminhamos mensalmente esses dados, e muitas vezes, quando há esses questionamentos, nós temos alguma dificuldade justamente para fundamentar não só a questão, né, da periodicidade mensal, mas fundamentar materialmente essa necessidade de envio desses dados mensais para a Corregedoria Geral e da Corregedoria Geral para a Corregedoria Nacional. Então, eu gostaria de saber como é que está, talvez não seja especificamente, né, a sua atividade lá, mas como o Clístenes colocou mesmo, hoje ele está numa figura híbrida, né, que ele é promotor corregedor na Paraíba e ele é membro da Corregedoria Nacional. Então, esses dois lados talvez possam, talvez possibilitem uma preocupação também nesse ponto específico, né, desse relatório da Resolução 36. Perfeito. O Rodrigo, enquanto o Rodrigo estava falando ali, eu aqui pensando, e me veio à mente que, às vezes, esses formulários nos passam a impressão, Rodrigo, de que eles são um fim em si mesmos, né? A impressão que muitas vezes nós temos é que o que se quer é o formulário com as informações. Para quê? É o que menos importa, né? O importante é preencher o formulário e remeter a informação. Eles não se prestam como instrumentos para o desenvolvimento de uma política, de um planejamento, seja lá o que for. Também comungo dessa impressão, dessa sensação. Bom, quando você toca nessa questão da forma, do olhar que deva existir em relação ao membro, sobretudo, você tocou no ponto sensível, os promotores com atribuição plena, aqueles que precisam preencher todos esses relatórios, que precisam realizar todas essas visitas e toda a atribuição, né, que nós temos. A Corregedoria Nacional, nesta gestão, e eu não posso falar das anteriores, porque não participei delas, mas nesta gestão, tem tido, ou pelo menos essa tem sido a orientação do nosso corregedor, doutor Orlando Rochadel, um olhar diferenciado para essas situações. E não pode ser diferente. Não pode ser diferente. Você não pode analisar, realizar uma atividade correcional, avaliar, aferir resolutividade de um colega que está numa promotoria especializada da capital, com toda uma estrutura à sua disposição, de assessoramento, de equipe técnica, enfim, atuando somente naquela matéria, muitas vezes, né, quando é especializado, comparar com um promotor que está lá soberbado, no interior, sem muita estrutura, e nós já encontramos, já nos deparamos com situações calamitosas mesmo, de promotores assim, né, sem um mínimo de estrutura. Não pode ser a mesma régua.
É o termo que o Dr. Rochadel costuma utilizar. E é nisso que consiste o conceito e a ideia e o pensamento dele de correição humanizada. Ele usa muito esse termo. Nós temos que ter a humanização nas correições. E humanização em correição consiste exatamente nisso, em não tratar essas situações com a mesma régua, né? Tratar com um olhar diferenciado cada situação dessa. E, muitas vezes, verificar, ter a sensibilidade de perceber, como você bem colocou, que o que está provocando, muitas vezes, a menor efetividade, ou uma baixa produtividade, ou uma menor resolutividade, é justamente a falta de estrutura. A responsabilidade é da administração e não do membro. E isso já detectamos em várias situações, Rodrigo. Eu fiz uma correção, e não vou mencionar, né, o Estado, nem vem ao caso, em que 2 colegas na mesma promotoria, um deles tinha 90% da atribuição, o outro tinha 10%. Um desequilíbrio nas atribuições que sobrecarregava. Eu cheguei na primeira sala, a mesa limpa, os processos rigorosamente em dia, e na mesa do colega vizinho, o gabinete parecia mais um cartório judicial com tanto processo. Então, é dele a responsabilidade, é dele a culpa, usando um termo bem vulgar, né? Ele vai ser responsabilizado em termos de correição, como sendo, né, por conta dessa falta de estrutura, desse desequilíbrio de atribuições que a instituição já deveria ter resolvido. Então, a Corregedoria Nacional está atenta a essas situações, o olhar é nesse sentido, e várias proposições já foram direcionadas à administração no sentido de solucionar essas situações. Então, saem determinações, saem recomendações ao Procurador-Geral para que resolva aquela falha, aquele desvio de ordem estrutural. E isso não pode ser levado em consideração desfavoravelmente ao membro. Então, esse olhar nós temos a orientação de ter, né, e temos tentado fazer dessa forma. Com relação ao que o nosso colega Maurício colocou aqui, a Corregedoria... Vejam, eu soube de uma informação, quando eu cheguei na Corregedoria Nacional, que me surpreendeu. A Corregedoria Nacional começou a realizar correições em 2009. Então, vejam, o processo de correições nacionais é recentíssimo, né? De 2009 para cá foi que as correições, a Corregedoria Nacional começou a realizar correições com muito vagarosamente, aprimorando todos os sistemas, aprimorando os formulários, enfim, aprimorando a forma da atividade de realizar correições. Para que os senhores tenham uma ideia, neste momento, nós estamos tentando ainda, trabalhando para que os formulários de correições possam ser eletrônicos, né? Para que nós não tenhamos que preencher manualmente, vamos dizer assim, chegar e compilar esses relatórios todos, para que as equipes de correição possam preencher os formulários e isso já ir automaticamente gerando o relatório. Essa questão dos formulários, não só da interceptação, todos esses outros de visitas, é inegável, é indiscutível que eles precisam cair em algum sistema, em algum BI, que possa extrair dados e que possam ser utilizados. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. E isso ainda não acontece, isso não existe, não é feito, né? Talvez de forma incipiente, em uma ou outra comissão, talvez já exista, eu desconheço lá, o Douglas pode até mencionar como é que funciona lá na comissão em que ele atua, mas, assim, sempre me angustiou, né? Isso sempre foi uma angústia que eu também tive, igual, da mesma forma que todos os colegas e colegas promotores. Então, se nós estamos coletando essas informações, como diz o Rodrigo, precisam ser utilizadas de algum modo, elas precisam ter um destino, elas precisam ser, né, trabalhadas. Os relatórios de BI estão aí para isso, né? E me parece que não é coisa tão do outro mundo para se fazer, já se faz aí em tantos locais. Então, é tudo um processo de evolução, lento, gradual, né? Mas que o GENAI tem que cobrar mesmo, né? Acho que esse é o nosso papel. Eu já estou me considerando do GENAI. Temos que cobrar, temos que
fazer essa intermediação, essa interlocução junto às comissões, junto ao CNMP, junto à Corregedoria Nacional, para que, efetivamente, esses dados que são coletados possam ser trabalhados e mais, que haja o feedback, né? Que haja o feedback. Porque de nada adianta também se trabalhar, se elaborar relatórios e tudo mais para consumo interno das comissões ou dos conselheiros e tal. É preciso que haja um retorno para que o membro possa entender a lógica, né? Entender por que é que está fazendo aquilo, por que é que está preenchendo os relatórios. Eu não quero me alongar muito.